Muito bem, queridos radiovintes, vamos ler um texto da Palavra do Senhor que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45, que tem como epígrafe a cura de um leproso. O texto assim anuncia, versículo 40: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. O verso 44. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Verso 45. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. De todas as partes iam ter com ele. Queridos radiovintes, amigos que acompanham este programa, nesta tarde, o Senhor nosso Deus vai falar ao seu coração. Eu não sei se o seu problema, possivelmente seu problema não é uma lepra, mas certamente o pecado lhe alcança, o pecado tem lhe derrubado, o pecado tem feito coisas drásticas na sua vida. Eu quero ler esse texto, quero trazer a exposição desse texto, e aqui nós colocamos um tema nesse texto de hoje, que eu colocarei como tema o rogo de um leproso. Gostaria que você acompanhasse com a devida atenção esta mensagem que certamente falará ao seu coração. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe mostrar, através da palavra, pelo menos citar aqui, a condição de um leproso. O texto nos mostra que este leproso vai procurar o Senhor Jesus e o Senhor Jesus vai curá-lo. Porém, antes é interessante que você tenha na sua mente, no seu coração, este conhecimento que a palavra de Deus nos traz. Se você ler o livro de Levítico, você vai se deparar com muitos textos que falam sobre a situação difícil de um leproso. Era alguém que precisaria morar longe da sociedade, alguém que ficaria longe, inclusive, da sua própria família. Por quê? Porque essa pessoa estava cerimonialmente imunda. Aquela pessoa não poderia se aproximar-se de ir ao templo, não poderia. Esta pessoa não poderia frequentar uma sinagoga. Esta pessoa não poderia viver em sociedade. Essa pessoa não poderia participar das reuniões ali, quem sabe, ali da sociedade, reuniões do seu bairro, na cidade. Não poderia. Por quê? Porque essa pessoa tem que viver isolada da sociedade. Então era alguém que estava à margem da sociedade, isolada, proibida de aproximar-se das pessoas. Havia certas circunstâncias onde a pessoa, por precaução, aquela pessoa, a gente vê pelos próprios textos, a Bíblia nos mostra a situação de um leproso. Ele era alguém que os cabelos ficavam desgrenhados, colocava um pano sobre o seu rosto, as suas roupas eram roupas rasgadas, enfim. Todas as pessoas sabiam quando o leproso se aproximava dela. Pois bem, esse texto vai nos mostrar aqui, pelo menos eu encontrei, lendo a palavra, esses versículos do 40 ao 45, 4 ações ou 4 atitudes que são de extrema relevância quando nós apresentamos esse texto. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meu querido rádio ouvinte, é acerca da atitude do leproso. O texto vai nos mostrar a atitude do leproso, depois a resposta à atitude do leproso por meio do Senhor Jesus, a ação de Jesus após curar o leproso e, finalmente, o testemunho do que tivera lepra. 4 situações aqui admiráveis que você precisa realmente parar um pouco e nos acompanhar. Primeiro, a atitude do leproso. O texto vai nos mostrar que aquele leproso aproximou-se do Senhor Jesus Cristo. Se você, querido rádio ouvinte, quer ser uma pessoa liberta pelo poder do Senhor Jesus,
a primeira atitude que você deve tomar na sua vida é aproximar-se do Senhor Jesus. Não adianta você fugir de Deus, assim como Jonas tentou fugir. Não adianta você se esconder-se numa caverna, morar isolado. Não, Deus está te contemplando. O texto nos mostra que aquele homem aproximou-se de Jesus. E o verso 40 nos dá esta demonstração desta atitude dele. O texto diz: e aproximou-se dele um leproso. Isto é, aproximou-se de Jesus este homem cerimonialmente impuro, alguém que não tinha a mínima condição de viver em sociedade. Mas ele aproximou-se de Jesus. Certamente alguém falou de Jesus para ele, como nós estamos aqui nesta tarde falando de Jesus, do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia. O texto nos mostra que além dele aproximar-se de Jesus, o verso 40, esse mesmo versículo, vai nos mostrar que aquele homem, estando diante de Jesus, ele implora a Jesus de forma humilde. Ele implorou a Jesus de forma humilde. Qual é a base do texto? Está aqui no versículo 40, a parte B diz que rogando-lhe. Rogar é isso. Rogar é pedir insistentemente, rogar é pedir demonstrando humildade. Mas o texto, além de mostrar que aquele homem aproximou-se de Jesus e que ele implorou a Jesus de forma humilde, o verso vai nos mostrar que aquele homem reconheceu a divindade de Jesus. Porque o texto nos mostra, no versículo 40 ainda, que aquele homem ele adorou a Jesus. O texto diz, pondo-se de joelhos diante dele, isto é, reconheceu a divindade de Jesus. Por que eu digo isso? Porque nem o judeu, eles há de se ajoelhar, ou vai ajoelhar-se, ou se ajoelha diante de outro homem. Não. Ele ajoelhou-se porque ele reconheceu que Jesus era Deus. Reconheceu que Jesus tinha plenas condições de curá-lo, de limpá-lo, de sará-lo daquela enfermidade. Você, amigo, você precisa entender isso. Somente Jesus tem plenas condições de lhe libertar totalmente, seja de qual vício seja, qualquer ou que vício for. Jesus tem plenas condições de tornar você um homem limpo, um homem liberto, um homem remido pelo poder da sua palavra, pelo poder da palavra de Cristo. Mas o texto nos mostra que aquele homem admitiu que Jesus tinha poder para curá-lo. Ele, além de prostrar-se diante de Jesus, ele reconheceu, ele admitiu que Jesus tinha poder para curá-lo. Você precisa admitir isso, que Jesus tem plenas condições, suficientes condições, porque ele é Deus, de tornar você uma pessoa limpa, uma pessoa curada. O texto diz, versículo 40, já no final do versículo, que ele dizia, se queres, bem podes limpar-me. Isto é, ele reconheceu que bastaria uma simples vontade do Senhor Jesus, bastaria o querer, bastaria o efetuar de Jesus, e aquele homem tornaria-se um homem limpo, completamente sarado. Agora, após vermos essas quatro atitudes, o homem aproximou-se, ele implorou, ele adorou, ele admitiu que Jesus tinha condições de curá-lo. Nós veremos agora a resposta à atitude ao leproso. O verso número 41 vai nos mostrar que Jesus compadeceu-se da situação daquele homem. O texto vai nos mostrar que ele compadeceu-se do leproso. O texto diz, versículo 41, a parte A, e Jesus movido de grande compaixão. Então foi a grande compaixão que moveu Jesus a fazer algo em prol daquela situação. Além disso, o texto nos mostra que em atitude ou como contrapartida ou como resposta à atitude desse leproso, o texto vai nos mostrar que Jesus prontificou-se a ajudar o leproso. Observe o versículo 41, o texto diz, estendeu a mão. Isto é, nós sabemos que pela lei, se uma pessoa tocasse em um leproso, essa pessoa ficaria cerimonialmente imunda ou cerimonialmente impedida de estar cultuando a Deus com a sua saúde plena. Por quê? Porque agora aquela pessoa também se contaminou. Por quê? Porque tocou numa pessoa leprosa, numa pessoa que estava com uma doença terrível. O texto nos mostra que Jesus prontificou-se a ajudar. Por quê? Porque Jesus estendeu a mão. Amigo, Jesus nesta tarde, ele quer estender a mão para você. Ainda que seus amigos não estendam sempre ou não estendam sempre as mãos para você, ainda que a sua família não estendam sempre as mãos para você, eu quero lhe dizer que Jesus está pronto a estender a mão para você, desde que você o procure, desde que você o aceite, desde que você o adore,
desde que você entenda que somente Jesus tem condições mais do que suficientes de tornar você agora uma pessoa boa para Deus. E o texto vai nos mostrar, interessante, é que no verso 41, na parte C do versículo, vai nos mostrar que Jesus assumiu a condição de ser criticado. Por quê? Porque no momento em que Jesus coloca as mãos sobre aquele leproso, ele estava assumindo a condição de ser criticado. Por quem? Pelas pessoas, pelos religiosos, por aquelas pessoas que muitas vezes estavam ali mais para acompanhar Jesus, para criticá-lo, do que para adorá-lo, do que para segui-lo. O texto diz, e tocou-o. Isto é, Jesus ali quebra esse protocolo da lei, quebra essa tradição. Aliás, estava escrito na lei que se alguém tocasse. Porém, Jesus, que é santo, de forma alguma, esta influência, esse simples toque, iria contaminar Jesus. Por quê? Porque Jesus é santo e o pecado não iria atingi-lo. Mas o texto mostra que ele assumiu a condição de ser criticado. Outro ponto relevante, já falando agora do versículo 41, é que Jesus revelou a sua vontade. O texto diz, quando Jesus declara, e disse-lhe, quero. Jesus queria purificar aquele homem. Por quê? Porque ele estendeu a sua mão, porque ele teve compaixão. Então Jesus revela a sua vontade no momento em que Jesus disse, eu quero. Isto é, eu quero lhe curar, eu quero lhe purificar. Amigo, Jesus quer lhe sarar. Jesus quer libertar você dos vícios, libertar da prostituição, libertar da mentira, libertá-lo completamente. Mas o texto nos mostra que logo em seguida, ainda no versículo 41, Jesus autorizou a cura. Porque o texto diz, Jesus declarou, ser limpo, isto é, esteja curado agora, ser limpo. Então Jesus diz, eu quero. E ele diz, ser limpo, isto é, Jesus autoriza a cura. E logo em seguida, no versículo 42, nós veremos que a cura veio instantaneamente. O verso 42, observe na sua Bíblia, diz assim, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu. Isto é, agora aquele homem foi imediatamente curado, sarado. E em seguida, o texto vai nos mostrar, além dessa cura ser instantânea, aquele homem foi purificado. Isto é, o verso 42, a parte B, diz, e ficou limpo. Agora aquele homem teria plenas condições de ir ao templo, de ir à sinagoga, de estar no meio da sociedade, de voltar ao convívio com a sua família, porque estava agora limpo, estava sarado. Porém, a nossa mensagem não termina aqui. Vamos ao terceiro tópico, apesar da hora estar bastante avançada, vamos caminhar mais um pouquinho. E agora eu vou trazer a ação, ou seja, o terceiro ponto, a ação de Jesus após curar o leproso. Nós já falamos sobre a atitude do leproso. Já falamos a resposta à atitude do leproso. Aqui, Jesus curando ele. E agora, a ação de Jesus após curar o leproso. Por quê? Porque sempre que Jesus salva alguém, sempre que ele cura alguém, sempre que ele faz algo relevante para alguma pessoa, e sempre ele faz algo relevante, Jesus nunca faz algo irrelevante, ele sempre faz algo melhor. E sempre ele é categórico em fazer coisas boas e melhores. Ninguém faz coisas melhores do que Jesus. Ninguém prepara um peixe melhor do que Jesus. Ninguém sabe tratar de vinho melhor do que Jesus. Ninguém sabe fazer pão bom, tão bom como Jesus. Por quê? Porque ele é o pão da vida. Mas o texto nos diz que Jesus admoestou com autoridade o homem curado. Jesus, ele admoestou com austeridade o homem curado. O texto diz, advertindo-o severamente. Jesus fez uma advertência para ele. Qual foi a advertência? Porque apesar das pessoas hoje quererem se projetar no ministério evangélico, cristão, enfim, as pessoas querem muitas vezes atrair a sua fama para si. Porém, Jesus é diferente. Sempre a glória era para Deus. Ele não queria propaganda em seu nome. O texto vai nos mostrar que ele mandou o homem para o lugar certo. Jesus, ao curar aquele homem, Jesus disse para ele, no versículo 44, e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote. Não sai dizendo por aí que você já está limpo, não. Não sai daí, por quê? Porque Jesus sabia que somente o diagnóstico, tanto da enfermidade, para detectar a enfermidade como a cura, somente o sacerdote, pela lei, estaria autorizado a isso. Por isso que Jesus o pediu. Olha, não sai dizendo que você já está curado, mas vá, mostre-se ao sacerdote. Porque somente o sacerdote estava investido de autoridade para proclamar ou para dizer, dar o diagnóstico da cura.
Por isso que Jesus pediu que aquele homem fosse diretamente ali para Jerusalém, apresentasse ao sacerdote e ali oferecesse o que a lei prescrevia. E o texto nos manda que Jesus mandou o homem valorizar a lei de Deus. É isso que Jesus quer fazer. Quer fazer de você um crente, uma pessoa temente a Deus, que ame a palavra de Deus, que busque a palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus quer que você valorize a palavra de Deus. É por isso que os crentes andam com a Bíblia para a igreja, sempre com a sua Bíblia. Então o texto diz que o texto mostra que Jesus mandou o homem valorizar a lei de Deus. Porque no versículo 44, a parte B, o texto diz: e ofereceu e oferece pela tua purificação que Moisés determinou. Isso está em Lucas capítulo 14, versículo de 4 a 20. Você pode depois consultar esse texto. E além disso, Jesus deu importância ao testemunho do homem. O verso 44, a parte C, diz: para lhe servir de testemunho. Isto é, ele deveria oferecer aquele sacrifício pela sua purificação. Por quê? Porque isso lhe servia de testemunho. Para não haver a menor dúvida de que Jesus realmente curou aquele homem, que ele deveria apresentar-se ao sacerdote. Além disso, ele deveria levar aqueles animais para oferecer em sacrifício, claro, de acordo com as suas possibilidades. Por quê? Para lhe servir de testemunho, isto é, Jesus valorizando a palavra de Deus. Mas Jesus mostra, o texto vai nos mostrar que Jesus despediu-se do homem. No versículo 43, o texto diz: logo despediu. Isto é, Jesus curou aquele homem, mandou ele imediatamente apresentar-se ao sacerdote, oferecer os sacrifícios, de acordo com o que a lei prescrevia, e despede-se daquele homem. E aí agora, nesse momento, vem o quarto tópico da nossa mensagem, que é o testemunho do que tivera lepra. Ora, aquele homem não teve a menor condição de obedecer a Jesus, infelizmente. Ele deveria primeiro ter obedecido a Jesus. É isso que Jesus quer, quando nós o aceitamos como Salvador. Nós devemos obedecer a Jesus a partir daquele momento. A partir daquela cura, a partir do momento que Jesus nos liberta, nos purifica. Mas aquele homem estava tão feliz. Aquele homem notou que, olhando para o seu corpo, ele estava já agora, era outro homem, uma nova pele. O que ele fez? Ele começou agora a dar testemunho da cura, sem antes ter se apresentado ao sacerdote. Mas por quê? Porque a alegria era muito grande. A felicidade desse homem era uma felicidade indescritível. Por quê? Porque ele já, pela fé e pela sua observância, ele já olhou para si e viu que ele estava totalmente limpo, totalmente curado. Sua pele agora estava sã. O texto nos mostra que aquele homem tornou público o fato da cura que ele recebeu de Jesus. Porque o verso 45 assim descreve: mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas. E logo em seguida veremos que ele espalhou a notícia dessa sua cura. O verso 45 diz: e a divulgar o que acontecera. Isto é, aquele homem estava tão satisfeito, tão contente com a sua libertação, com a sua purificação, que ele não conteve-se e começou a dizer a um e a outro que Jesus tinha lhe sarado, lhe purificado. É assim que Jesus quer que você faça. Quando você aceita Jesus e vê-se liberto das drogas, da prostituição, do engano, da mentira, da calúnia, de tantas e tantas coisas, dos vícios, da jogatina, das bebedices por aí, você vai sentir-se tão feliz que você não vai ficar satisfeito em ficar com esse testemunho para si, mas você vai querer espalhar essa notícia, pregar o evangelho, falar de Jesus. E o texto vai nos mostrar ainda que aumentou, por esse testemunho desse homem, aumentou sobremaneira a popularidade de Jesus. O verso 45 na parte C diz: de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. E é provável que esse fato tenha ocorrido em Cafarnaum. Então, por quê? Porque agora as pessoas afluíam até a presença de Jesus. As pessoas, outras pessoas que ouviram e viram ali, em loco, aquele homem ser curado, aquele que antes era leproso, agora estava totalmente sarado. As pessoas ouviram e viram esse testemunho, correram até a presença de Jesus. E aí Jesus precisou afastar-se do povo. Jesus precisou um momento isolar-se do povo. Por quê? Porque ele não, em muitas ocasiões ele não tinha nem tempo, nem o seu discípulo para se alimentar, para descansar um pouco. Por quê? Porque a Jesus afluía muitas pessoas. O texto diz que Jesus levou, o texto nos mostra, levou Jesus a afastar-se do povo. Isto é, o verso 45 na parte D, o texto diz: mas conservava-se fora em lugares desertos. Jesus não tinha condições nenhuma de descansar nas cidades. Por quê? Porque se ele estivesse dentro de uma casa, conforme nós já vimos aqui, lá em Cafarnaum, um texto nos mostra que abriram o telhado para que alguém
soltasse aquele, ou pelo menos descesse aquele homem enfermo que estava paralítico. Jesus não tinha condição nenhuma de descansar nas cidades. Por quê? Porque as pessoas sempre o procuravam. E logo em seguida, nós veremos que, devido a esse testemunho, essa popularidade de Jesus ter crescido, o texto vai nos mostrar que pessoas de todas as partes iam ter com Jesus. Então, isto é, o testemunho dessa pessoa curada, desse leproso, trouxe gente de longe para encontrá-lo, porque o texto diz, de todas as partes iam ter com ele. Amigo, somente Jesus pode lhe purificar. Eu não quero dizer, conforme nós afirmamos no início, que você seja uma pessoa leprosa, não. Mas certamente, você tem muitas coisas que estão sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre o seu espírito, e que tem lhe afastado de Deus. Porém, Deus mandou Jesus ao mundo para que você tivesse vida. Basta fazer o quê? Abrir seu coração, aceitar Jesus. Ora, se Jesus libertou um homem, se Jesus purificou um homem instantaneamente, com certeza, de seus pecados, Jesus pode lhe libertar agora nesse momento. Basta você ajoelhar-se, confessar que Jesus é seu Senhor, e Ele vai lhe sarar completamente. Não espere ser um leproso para ser liberto por Jesus. Aceite a sua condição de pecador e receba a paz, o perdão e o amor de Deus em sua vida. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus.